Lembranças de morrer. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro, como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade. É desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade. É dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe pobre e coitada, que por minha tristeza te definhas. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta deste flores, se viveu, foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Bom, pessoal, é com esse poema de Álvares de Azevedo que a gente começa a aula de hoje falando sobre a segunda geração do romantismo. E uma coisa bastante interessante sobre essa geração é que de toda a escola literária, né, de todos os autores dessa escola literária gigantesca que é o romantismo, essa geração vai comportar os artistas mais jovens. E assim, por serem pessoas jovens, nós temos a pensar, né, que esses caras eles têm uma vida muito grande pela frente, têm muitos sonhos a serem realizados, que podem ser conquistados ao longo da vida. Mas aqui, nessa geração, vai ser o contrário. Esses jovens, eles não vão ter ideal nenhum pelo qual lutar, eles não sentem vontade de realizar nenhum sonho, e eles vão ficar angustiados por isso, eles vão sofrer por isso. Eles vão sofrer pela amada que nunca deu bola para ele, mas ele continua ali morto de apaixonado. Então essa escola literária vai ser marcada por um sofrimento muito grande. E vai ser assim a característica de destaque dessa geração, tá bem? Mas isso a gente vai ver com mais detalhes ao longo do vídeo, certo? Vamos começar? Gente, antes de começarmos a falar sobre as características e os principais autores dessa geração, eu acho interessante a gente comentar que o contexto histórico que foi falado no vídeo anterior, ele vai aparecer aqui também, certo? Ele vai influenciar nesse contexto de segunda geração, porque tudo aqui que vai ser falado, ele é romantismo. Só que alguns pontos específicos do contexto histórico vão influenciar mais nessa geração e menos nas outras gerações. E isso também vai ocorrer nas outras gerações. As características gerais do romantismo que foram faladas também no vídeo passado, elas também vão estar presentes na segunda geração. O que vai diferir da segunda geração para a primeira geração e para a terceira são pontos específicos que a gente vai discutir ao longo dos vídeos, tá certo? Então, o primeiro tópico que vai ser diferente da primeira geração é que nessa geração aqui, na segunda geração, vai ocorrer uma ruptura com o idealismo exagerado em relação ao nacionalismo da primeira geração. Então, se na primeira geração a gente tinha, né, aquela vontade, um ideal de se criar um sentimento de nação no público leitor, de você exaltar a natureza, de se exaltar a figura do indígena, isso na segunda geração não vai mais acontecer. Vai se ter o contrário, digamos assim, né, uma visão pessimista da vida. Então, os autores desse período, eles não se sentiam atraídos pelos ideais de Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, que a gente comentou no vídeo passado. Eles achavam que não se tinha um ideal pelo qual lutar, né? Não tinha um motivo de conquista, não se tinha nada a ser conquistado, e isso angustiava bastante eles. Né? Então, eles tinham uma visão pessimista sobre a vida. E os críticos vão chamar isso de atitude mal do século, né? Então, a geração também vai ficar conhecida como geração mal do século, que é justamente esse escapismo dos problemas sociais da época, né? Então, vai se ter uma visão pessimista, uma visão mórbida, né? Uma visão triste, de sofrimento, de melancolia. E tudo isso vai ser representado por meio da literatura. Vai se ter um apego às atitudes mundanas, né, como a bebida, vício em álcool, em drogas como o ópio.
Vai se ter uma atração pela morte muito grande, vocês vão ver que vai existir essa questão de olhar para a morte com uma certa sensualidade, a gente vai conversar sobre isso mais lá na frente. Vai se ter uma intensificação do sentimentalismo, então vai ser muito do egocentrismo também, né? Isso vai ser muito focado aí na figura do eu lírico. Influências desse período, Lord Byron, né, vai moldar esse estilo poético agressivo contra a sociedade, né, essa característica de morbidez. Ele tinha um estilo de vida que escandalizava a Europa, né, um estilo de vida muito regado ao álcool, muito boêmio, em meio ali a classes sociais que não apareciam com bastante frequência na literatura. Então, tudo isso vai acabar influenciando na geração mal do século, que é essa geração que a gente está comentando aqui agora. Outros autores que vão influenciar esse período vai ser o Edgar Allan Poe e Goethe, né? Principalmente nessa questão do suicídio, e isso vai ter início com o livro publicado por Goethe chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. Em relação às características principais dessa geração, nós vamos ter como destaque, né, a questão do subjetivismo, do egocentrismo, uma visão muito pessimista sobre a vida, gosto pelo que é escuro, pelo que é noturno, pelo que é macabro. Então, muitos autores eles vão fazer rolezinhos, né, digamos assim, os rolezinhos da época eram em cemitérios, o pessoal se reunia ali nos grupos de amigos para poder tomar um vinho, recitar poesia nos cemitérios. Presença da solidão, né? O pessoal vai falar ali sobre melancolia, sobre tédio, morbidez, uma proximidade com a morte, uma introspecção muito grande, vão utilizar muito sarcasmo, ironia. Vai se ter aquela questão da liberdade de criação, né? Então eles vão se sentir mais livres para prestar mais atenção, dar mais importância ao conteúdo do texto, do poema, e não se preocupar tanto com a forma. E com isso vem a questão da versificação livre, dos versos livres, dos versos brancos, então sem ter uma rima muito específica, sem precisar ter rima, sem precisar ter uma metrificação bem feita do poema. A temática vai sempre estar ali em volta, né, daquilo que é tedioso, de uma morbidez, do sofrimento, negativismo, até mesmo autodestruição, né? Então alguns autores vão chegar até a falar sobre masoquismo, vão falar sobre satanismo. Eles vão ver, né, sempre como uma forma de escapar para esses problemas do mundo em que eles estavam vivendo, pelo sofrimento que eles estavam passando, vão escapar sempre ali por 3 opções, ou pelo álcool, ou pelo ópio, e o auge do escapismo que seria pela morte, né? Então, alguns autores vão dar um destaque maior para falar sobre o passado, então vão falar sempre como a vida no passado era melhor do que a vida que eles estavam vivendo naquele período. Então, gente, não podemos passar pela segunda geração do romantismo, né, e não falar sobre a interpretação da mulher. Como que essa mulher vai ser interpretada, né? Como que ela vai ser representada nessa geração? Bom, a gente vai ter uma idealização do amor muito grande e também da mulher, né? Essa mulher ela não vai ser tão etérea como na primeira geração. Essa mulher ela já vai ser mais humana, não vai ser mais aquele ser divino, mas sim uma mulher de carne e osso, mais tátil, só que ela ainda vai ser uma mulher perfeita e inalcançável. Como assim, Vitória? Eu não tô entendendo. Gente, sabe aquele crush eterno que você tem numa pessoa? Você é super apaixonado por aquela pessoa, mas a pessoa não tá nem aí pra você? Pronto, é isso. É uma mulher perfeita, é uma pessoa perfeita que você idealiza ao extremo, mas você nunca vai ter uma chance com ela, né? Então, o autor ele vai sofrer por amor, vai sofrer porque a amada jamais olhou para ele, e ele se rasteja, ele se humilha, ele morre, ele mata por ela e a mulher não tá nem aí para ele. Então, é justamente isso. A mulher ela é perfeita, ela é idealizada, mas ela é de carne e osso, só que ela não dá bola pro cara. Qual é a diferença na primeira geração? Na primeira geração, a gente vai ter uma mulher quase vista como um ser divino. Ela era tão perfeita e tão magnífica que o autor não ousava nem fazer descrições do corpo dessa mulher. Na segunda geração, vocês já vão perceber que isso já vai se alterar. Alguns poemas sobre amor, sobre a mulher e tal, vai aparecer descrições sobre o corpo feminino,
vai falar sobre a cor da pele dela, vai falar sobre o formato do corpo dela, sobre os olhos dessa mulher. Então vai se ter uma descrição física, coisa que na primeira geração não se tinha. Ok? A mulher ela já vai aparecer ali um pouco mais com um toque de sensualidade, vai se ter essas descrições, vai falar sobre o padrão de beleza da época. Né? Então, ora, essa mulher vai ser vista como um ser angelical, ora vai aparecer ali um pouco de dualidade, do sensualismo, na verdade, causando essa dualidade. Como que era o padrão de beleza da mulher dessa geração? Pessoal, vocês vão perceber que a gente está falando muito sobre morte, né? Então, o padrão de beleza feminino também vai estar relacionado com isso. Como assim? Quanto mais branca a mulher fosse, mais pálida ela fosse, mais bonita ela era. Né? Quanto menos expressão essa mulher tivesse no rosto, mais bonita ela era. Quanto mais olheiras ela tivesse, mais bonita ela era. Então a gente pode chegar à conclusão, né, de que quanto mais próximo com uma mulher morta ela fosse, mais bonita ela era. É tanto, pessoal, que existem relatos, né, de mulheres dessa época que elas costumavam fazer sangrias no corpo para poder ficar mais pálida. Elas perdiam sangue na sangria, obviamente, né? E para poder ficar um pouco mais pálida e se enquadrar nesse padrão de beleza de mulher parecida com o corpo de gente morto, né? Essa palidez mórbida. Bom, pessoal, eu botei esse slide aqui só para lembrar vocês que a morte ela vai ser vista de uma forma diferente por esses autores, né? Normalmente, tem-se uma visão de morte, uma situação a ser evitada, né? Ninguém quer morrer. Então, a morte ela é vista normalmente como um temor. Só que para esses autores, a interpretação da morte vai ser diferente. Vai ser uma coisa atrativa, uma situação sedutora, né? Então, eles tinham uma proximidade maior com a morte, eles viam a morte como um olhar um tanto quanto mais afetivo do que normalmente se tem. Então, por eles escreverem bastante sobre o assunto, por eles verem na morte uma forma de escapar dos seus problemas, não vai se ter essa visão de temor, mas sim de atração, de sedução, ok? E a gente começa falando sobre os autores, né? Sendo que o maior autor, maior representante da segunda geração é o Álvares de Azevedo, e a gente já começa falando sobre esse autor. Ele vai ter uma influência muito grande do Lord Byron, né? Então, essa influência byroniana vai trazer uma característica de bastante destaque na literatura de Álvares de Azevedo, que é a presença constante da morte. Então, é tanto que ele ficou conhecido como o poeta da morte, pessoal, para vocês terem uma noção. Vai se ter uma temática muito grande sobre morbidez, melancolia, pessimismo exacerbado, e toda essa angústia, esse sofrimento, essa dor que vai ser relatada nos poemas, vai ser aplacada pela lembrança da mãe e da irmã, que foram os afetos mais profundos que ele teve durante a vida, que foi bastante curta. Ele nunca se apaixonou por ninguém e esse sofrimento vai aparecer constante na sua poesia. E a gente pode levantar algumas hipóteses, né? Porque o cara ele costumava idealizar demais uma mulher. Ele queria uma mulher perfeita e a gente sabe que perfeição não existe, né, pessoal? E esse slide aqui, pessoal, eu botei só pra gente comentar um pouco sobre a contribuição de Álvares de Azevedo na nossa literatura, né? Então, olha só, no teatro ele escreveu uma peça chamada Macário. Na prosa, ele publicou um livro chamado Noites na Taverna, que vai contar a história aí de um grupo de 5 pessoas que estão ali na taverna. E cada história dessa vai corresponder a uma espécie de conto fantástico que vai ter no livro. Então, envolvendo ali a questão da morte, como é bastante recorrente nessa geração, e falando sobre aquela vida boêmia e desregrada que os personagens vivem ali naquela taverna. O destaque dele vai para a coleção lírica, chamada Lira dos 20 anos, e ele só não contribuiu mais para a nossa literatura porque ele acabou morrendo muito cedo, né? Morreu aos 21 anos de tuberculose. Então eu trouxe um poema aqui só para a gente comentar um pouco sobre essa questão da representação do feminino nessa geração. Olha só. Pálida a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era a mais bela, seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando.
Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, as noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos, eu morrerei sorrindo. Então percebam, pessoal, que ao longo do poema a gente vai ter descrições, né? Olha só, por exemplo, aqui, ó. Falando sobre o seio, né? Sobre os negros olhos, as formas nuas, né? Falando aqui, olha só, compara às vezes ela com um anjo, né? Então percebam que a gente vai ter a característica dessa segunda geração em relação à mulher, né? Você vai ter uma mulher que ela já tem uma forma mais tátil, ela já é humana, ela não é aquele ser divino, mas ela ainda é um ser perfeito e intocável. Então, é aquela história que a gente já comentou, né? É aquele crush eterno que o cara nunca consegue, de fato, namorar com aquela pessoa, né? Não consegue, de fato, nenhum romance, é só uma espécie de amor platônico, né? Então, ele sofre por isso. Então, é basicamente isso, né? A gente não vai ter aquele ser divino feito de nuvens, né? Aquela mulher extremamente perfeita e tão perfeita que o autor nem consegue descrever as formas físicas dela, como se tinha na primeira geração. Nessa geração aqui, não. A segunda geração, a gente já vai ter uma mulher mais humana, né? A gente vai ter em poemas descrições do corpo, como a gente viu aqui. Tudo bem? Falando agora sobre Casimiro de Abreu, certo? Gente, esse cara aqui, ele vai escrever de uma maneira bastante simples, ingênua, meiga, e é justamente por essas características que ele vai acabar conquistando o público leitor, né? O pessoal vai ter uma preferência maior pelo Casimiro de Abreu do que pelos outros autores que a gente vai conversar aqui. Então, assim, ele é o que mais vai destoar dessa temática de morbidez, de proximidade com a morte, de falar sobre o que é soturno, solidão. Ele não vai falar dessas temáticas pesadas, né? Ele vai falar sobre temáticas um pouco mais leves, como saudade. É tanto que ele ficou conhecido como o poeta da saudade. Ele vai falar também sobre nostalgia da pátria, sobre os primeiros amores da adolescência, os encantos das paisagens brasileiras. E o poema de estreia dele é o poema chamado As Primaveras. E eu acho que o poema mais famoso desse cara aqui é Os Meus 8 Anos, né? É tanto que já caiu em várias questões de vestibulares, tanto de vestibular tradicional como até mesmo o próprio Enem. Então eu acho que vale a pena vocês pegarem esse poema e lerem na íntegra, né? Entenderem direitinho, interpretarem. Eu não trouxe ele aqui para essa aula, eu trouxe o poema chamado A Primavera para a gente poder ver essa característica bastante que se sobressai bastante de Casimiro de Abreu, que é justamente essa ingenuidade, essa linguagem simples, tá? Então, se vocês puderem, leiam o poema Meus 8 Anos, tá? Acho que vale a pena. Então, olha só, poema chamado Primaveras, né? Para vocês verem que ao longo do poema a gente vai ter essas características de destaque que eu falei de Casimiro de Abreu. Então, uma linguagem simples, uma ingenuidade e uma meiguice assim inconfundível. Olha só, a primavera é a estação dos risos. Deus fita o mundo com celeste afago. Tremem as folhas e palpita o lago, da brisa louca aos amorosos frisos. Na primavera tudo é viço e gala. Trinam as aves a canção de amores. E doce e belo no tapiz das flores, melhor perfume a violeta exala. Na primavera tudo é riso e festa. Brotam aromas do vergel florido, e o ramo verde de manhã colhido enfeita a fronte da aldeã modesta. A natureza se desperta rindo, um hino imenso a criação modula. Canta a calhandra, a juriti arrula, o mar é calmo porque o céu é lindo. Alegre verde se balança o galho, suspira a fonte na linguagem meiga. Murmura a brisa, como é linda a veiga. Responde a rosa, como é doce o orvalho. Então percebam, pessoal, que né, a gente tem uma temática aqui que vai destoar de toda essa questão de morte, de uma coisa assim dark, pesada, como é a maior característica da geração ultrarromântica, né? Esse cara aqui ele vai focar principalmente nessa questão da saudade, tá bem? Então, características principais da escrita de Casimiro de Abreu: linguagem simples, ingênua e essa questão dessa meiguice, né? E as temáticas deles vão destoar um pouco aí dessa questão de morbidez. Tudo bem? Falando brevemente sobre Junqueira Freire. Pessoal, esse cara ele virou monge
não por vocação, né, mas porque ele tinha medo da morte. Então ele achou que ao se tornar um monge, ele saberia lidar melhor com isso. Só que não foi isso que aconteceu. Quando ele foi para o monastério, ele percebeu que não era aquilo que ele queria para a vida dele. E aí ele começou a sofrer bastante por causa disso e escreveu o livro chamado Inspirações do Claustro. Então a gente vai ter uma visão muito pessimista nos poemas dele. Ele vai fazer críticas aí às regras religiosas, aos costumes monásticos, e ele vai lamentar sempre em relação àquela vida que ele poderia ter tido se ele não tivesse seguido por essa linha de ser monge. Então ele vai sempre lamentar pela vida que ele poderia ter tido, mas não teve. Então, sobre Junqueira Freire é basicamente isso, tá? Vamos falar agora sobre Fagundes Varela, que na minha percepção tem uma das histórias assim de vida mais tristes de todos os autores da literatura brasileira, porque veja bem, pessoal, esse cara, ele bebia demais, ele tinha uma vida assim bastante desregrada e ele teve um filho, certo? E o que acontece? Como esse cara bebia demais, um belo dia ele chegou em casa. Um belo dia não, né? Um trágico dia. Ele chegou em casa de uma farra, digamos assim. Chegou em casa muito bêbado. E aí o filho dele estava dormindo na cama, pequeno Emiliano. E o Fagundes Varela, ele chegou cansado, deitou-se na cama, só que ele soltou o peso do corpo por cima da criança. E aí a pequena Emiliano acabou aí morrendo asfixiado pelo peso do próprio pai. Então Fagundes Varela ele vai carregar uma mágoa gigantesca por ele ter feito isso com o próprio filho. Ele vai se culpar da morte do filho e ele vai sofrer bastante em relação a isso, beirando até a loucura. E ele passou por vários manicômios, pra vocês terem uma noção do quão isso afetou, né, o psicológico dele. E óbvio que por ter afetado tanto a vida desse cara, é óbvio que isso vai refletir na literatura dele. Então, vai ter um pessimismo muito grande, vai falar bastante sobre morte, né? Tem aí a característica de lirismo amoroso, e a principal obra dele vai ser Cântico do Calvário, que ele fez aí para expurgar todo o sofrimento que ele tinha em relação às mágoas e o remorso por ter matado o próprio filho. E lembrando, tá, pessoal, que ele foi um poeta de transição da segunda para a terceira geração, certo? Em relação às características de Fagundes Varela, eu acho que é basicamente isso que a gente tinha que comentar. São as principais coisas em relação a esse autor. E eu trouxe aqui o Cântico do Calvário para a gente dar uma lida e vocês perceberem quanto de mágoa e remorso esse cara tem pelo ocorrido com o filho, né? Então, olha só. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Então, isso aqui a gente já tira que ele achava que o filho dele, né, era a esperança que ele tinha para uma vida melhor, né, para ele largar o álcool, para ele largar a vida desregrada que ele tinha. Eras a estrela que entre as névoas no inverno cintilavam, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Estrelas do sofrer, gotas de mágoa, brando orvalho do céu. Sede benditas. Ó, filho de minha alma, última rosa que neste solo ingrato vicejava, minha esperança amargamente doce. Quando as garças vierem do ocidente, buscando um novo clima onde pausarem, não mais te embalarei sobre os joelhos, nem de teus olhos, no cerúleo brilho, acharei um consolo a meus tormentos. Tornei-me o eco das tristezas, todas, que entre os homens achei. O lago escuro, onde o clarão dos fogos da tormenta miram-se as larvas fúnebres do estrago. Por toda a parte em que arrastei meu manto, deixei um traço fundo de agonias. Quantas noites de angústias e delírios não velei, entre as sombras, espreitando a passagem veloz do gênio horrendo que o mundo abate ao galopar infrene
do selvagem corcel. E tudo em balde, tudo em vão, né, pessoal? Ah, quando a vez primeira em meus cabelos senti bater teu hálito suave, quando em meus braços te cerrei ouvindo pulsar-te o coração divino ainda, quando fitei teus olhos sossegados, abismo de inocência e de candura, e baixo e a medo murmurei, meu filho, frase imensa, inexplicável, grata como o chorar de Madalena aos pés do Redentor. Ah, pelas fibras senti rugir o vento incendiado desse amor infinito que eterniza o consórcio dos orbes que se enredam, dos mistérios do ser na teia augusta que prende o céu à terra e a terra aos anjos, que se expande em torrentes inefáveis do seio imaculado de Maria. Cegou-me tanta luz. Errei, fui homem. E de meu erro a punição cruenta na mesma glória que elevou-me aos astros, chorando aos pés da cruz, hoje padeço. Cheias de frases pueris, estultas, o linho mortuário que retalham para envolver o teu corpo. Vejo esparsas saudades e perpétuas, sinto o aroma do incenso das igrejas, ouço os cantos dos ministros de Deus que me repetem que não és mais da terra. E choro em balde, e choro em vão. Mas não, tu dormes no infinito seio do Criador dos seres. Tu me falas na voz dos ventos, no chorar das aves, talvez das ondas no respiro flébil. Tu me contemplas lá do céu. Quem sabe? No vulto solitário de uma estrela. Então, pessoal, ao longo do poema, né, a gente pode perceber uma tristeza muito grande, uma mágoa muito grande, né, um sentimento de remorso assim exagerado, né, que ele vai chorar ali a morte do próprio filho, né, que acabou falecendo aí por uma situação trágica, né? Bom, pessoal, por hoje é só. A aula de hoje acho que deu 20 e poucos minutos, né? Foi um pouco mais breve e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode falar comigo e a gente se vê na próxima aula da semana que vem, tá bem?